Bom dia, boa tarde, pessoal. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar fazer uma explicação do que são vetores e listas encadeadas das aulas passadas. E desde já eu vou pedir desculpa, porque eu acho que o áudio desse vídeo vai estar um pouco estourado, um pouquinho estourado. Eu vou tentar filtrar ele depois, mas não garanto que vai ficar bom de se ouvir. Mas tudo bem, vamos para o que interessa do vídeo. O que são vetores e listas encadeadas? Qual que é a diferença deles e o que eles têm em comum? Então vamos começar pelo que eles têm em comum. Basicamente, os vetores e listas encadeadas são formas que a gente pode usar para representar listas dentro de um sistema de computador. E outra coisa também é que eles são estruturas de dados. Mas o que são estruturas de dados? A gente está acostumado a ver nas aulas esses tipos de dados e mais alguns outros. Mas usando esse como exemplo, temos o tipo inteiro aqui, que são números, o booleano, que são verdadeiro e falso, e string, que são para textos. A gente pode dizer que eles são como se fossem tipos primitivos de dados, enquanto as estruturas de dados são formas de a gente realmente estruturar esses tipos primitivos e outros também de uma maneira composta. A gente vai estar basicamente quase que isso, a gente vai estar criando um novo tipo que é composto de vários outros tipos, ou algo assim. No caso de um vetor, por exemplo, a gente está criando uma estrutura de dados que armazena vários valores do mesmo tipo. Por exemplo, um vetor de números vai armazenar apenas números, geralmente. Mas então vamos lá. Vamos agora ver como funciona basicamente um vetor, começando aqui. Um vetor, a gente geralmente visualiza ele como se fosse isso aqui, basicamente um espaço repartido em vários outros espacinhos. E você pode pensar nisso como se fosse uma sequência de armários. Sabe aqueles armários de mercado, tipo guarda-volume, que você pega a chave e guarda suas coisas em um espaço? Então, basicamente isso. Uma característica bem importante dele é que o tamanho dele é definido. Desde de quando você cria ele, você não pode modificar o tamanho, aumentar ou diminuir o tamanho desse vetor. E vamos lá, vamos supor que a gente está usando esse vetor aqui como se ele fosse uma lista. Então vamos preencher ele aqui com o número 3, número 5, número 7 e número 9. Se você estiver realmente usando isso aqui como uma lista, você vai encontrar um problema. Que você não pode mais adicionar números dentro desse vetor, dentro dessa variável que você está usando como se fosse uma lista. Porque o tamanho dele é definido e qualquer coisa fora dele, basicamente ele não pode manipular, não pode armazenar. Então, não existe isso aqui, você criar um novo espaço dentro do mesmo vetor. Isso aqui não existe. Então, é nesse caso que a lista encadeada entra para resolver esse problema. Então, vamos usar isso aqui. Isso aqui pode parecer um pouco confuso, mas basicamente uma lista encadeada é isso aqui e um nó é isso aqui. Um nó é cada componente da lista encadeada. É como se ele fosse uma parte de uma corrente que vai ligando um com o outro. E eu tenho um exemplo aqui em código que acho que fica mais fácil de meio que entender como funciona mesmo. Aqui a gente está definindo em C, a gente está definindo um nó, que você pode pensar que é como se fosse isso aqui inteiro. E você vê que tem dois espaços aqui, um com essa setinha estranha. No nó a gente geralmente usa um espaço, a gente está definindo como quadrado, um espaço para armazenar realmente o valor que esse nó tem e outro espaço para armazenar um ponteiro para o próximo nó da lista. Então vamos lá. Vamos continuar com o exemplo que a gente estava usando no vetor. A gente está preenchendo essa lista encadeada com números. Então aqui a gente tem o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Por causa da natureza da lista encadeada, vamos pensar que a gente está fazendo a operação de adicionar um novo nó nessa lista, que seria basicamente assim. A gente cria o nó na memória
tá aqui. Meio feinho, mas tá bom. A gente coloca o valor do nó. E aqui é como se fosse a carga do nó, o valor que está carregando mesmo. E do último nó da lista, o ponteiro dele passa a apontar para o novo último nó da lista. E é dessa maneira que uma lista encadeada cresce. Mas tá, agora você vai perguntar, por que funciona dessa maneira? Por que a gente tem que pensar em caixas e em quadradinhos e negócio contínuo quando a gente está falando de memória de computador? E para isso, a gente vai ter que dar uma olhada meio bem por cima de como funciona mais ou menos os zeros e uns, os bits e bytes do computador, na memória mesmo. Então, no computador tem esses trecos aqui. Eu não sou nada bom de hardware, mas eu imagino que isso aqui seja um bloco de memória, ou alguma coisa assim. E nesse bloco de memória, a gente pode imaginar que tem milhares, dezenas de milhares de bits, de zeros e uns, e zeros, e zeros, e uns, e zeros, zeros e uns. Ah, desculpa, claro, tá ligando aqui. Então tá, nesse bloco de memória que tem milhares, dezenas, bilhares de zeros e uns. E uma coisa importante é que cada espaço nessa memória, cada 0 e 1, tem um endereço. Então, se a gente abstrair um pouco mais isso aqui, essa imagem, a gente pode imaginar que a memória é basicamente uma grande. Como fala? Uma grande tabela. E sabe como a sua casa, a sua rua tem um endereço? Cada espacinho desse aqui também tem um endereço. A gente geralmente fala 0x alguma coisa, que é o endereço de cada espaço. Então, olhando para essa imagem, vamos tentar criar. Vamos simular como se a gente estiver usando um vetor. A gente está aqui criando um novo vetor. E logo na inicialização desse vetor, quando você for escrever ele, definir ele, você já vai definir também o tamanho dele. Então, desde sua criação, vamos supor que esse vetor aqui é desse tamanho, ele ocupa esse espaço na memória e não pode ser mudado. Tudo bem. Então, esse vetor aqui que a gente criou, dá um zoom aqui, ele tem todo esse espaço aqui para armazenar dados, que a gente está supondo que são números, tipo o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. E fora esses espaços aqui, esse vetor não tem acesso, não é do domínio dele modificar, por exemplo, um dado que está aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Muito menos aqui. O vetor só pode modificar esses dados. Já, quando a gente foi, por exemplo, da lista encadeada, a gente viu que quando você criar uma lista encadeada, ela tem de início um nó aqui, e ele tem dois espaços. Um espaço é para armazenar o dado que ele está carregando. Eu vou pintar isso aqui de azul porque é diferente. O dado que ele está carregando e um ponteiro para a próxima localização, para a localização do próximo nó na lista. Então vamos supor que o próximo nó dessa lista aqui, o segundo, ele é criado aqui. Tá, mas aí essa pergunta. Mas se a gente está criando um próximo nó para essa lista, ele não devia vir logo depois? E bem, quando a gente está falando de memória, a gente tem que imaginar que tem várias coisas acontecendo no computador ao mesmo tempo. Às vezes um programa vai ocupar memória, ele vai desocupar a memória. A memória é dinâmica, a memória RAM. Então, do tempo que o seu programa criou esse nó aqui, várias coisas aconteceram que o espaço que estava aqui depois desse nó já foi ocupado, já foi liberado e whatever. Várias coisas aconteceram e por acaso agora o próximo espaço que estava disponível é esse aqui na memória, em um novo endereço. Então, continuando aquele exemplo, a lista encadeada para criar um novo elemento, ela vai linkar esse novo nó que foi criado aqui. E agora a gente tem uma lista encadeada com dois valores.
E agora vamos supor que a gente vai criar um novo elemento. Várias doideiras acontecem aqui no computador. E por acaso, esse espaço aqui na memória estava livre quando você quis criar um novo nó. Então ele vai aparecer aqui, ele vai receber o seu valor. E o último nó da lista vai apontar para ele dessa maneira. E só para continuar o exemplo, vamos supor que o próximo nó, por acaso, ele apareceu do lado desse novo nó. Você criou dois nós ao mesmo tempo. E eles ocuparam espaço contínuo na memória. E agora vamos supor que, por acaso, um novo nó que você criou, que o seu programa criou, foi aparecer aqui embaixo, com o número 4. E o seu programa vai fazer o trabalho de fazer esse ponteiro apontar para cá. Então, é basicamente isso. Eu acho que algum ponto de dúvida que pode ficar de toda essa explicação é basicamente como que funcionam esses ponteiros aqui. Mas basicamente esses ponteiros, cada espaço na memória do computador é um número. Então vamos supor que ele começa com 0x1 e vamos supor que esse quadrado aqui está no 0x30. E esse quadrado aqui está no 0x50. Quando você pega esse ponteiro e aponta para cá, basicamente esse ponteiro agora vai receber o valor de 0x50. Então ele sabe que o próximo nó na memória está localizado nesse endereço, ou seja, aqui. Então, nossa, acho que essa explicação ficou bem confusa, cara. Mas tomara que dê pra entender. Se não deu pra entender, você chega na faculdade lá, me dá um socão. Ô, Denilson, eu não entendi isso aqui, mano. Ficou mais confuso ainda do que tava. Ah, faça isso. Então, é basicamente isso a explicação que eu queria dar. Espero que não tenha ficado tão confuso. E é isso aí. Valeu, galera.